O tema dessa aula é a legalidade na doutrina e na jurisprudência sobre a figura do loteamento de acesso controlado, antigamente chamado por alguns autores ou por alguns julgados como loteamentos fechados. Vamos à leitura do que a doutrina e do que a jurisprudência consideram a respeito dele, dando especialmente um amparo, um fundamento, uma visão aos órgãos públicos municipais que pretendam implantá-lo, ou até mesmo aos órgãos de controle externo, é justificativa suficiente, independentemente de minha posição pessoal, se eu concordo ou se eu discordo com esse tipo de subespécie de loteamento. O que me cabe aqui a vocês é levar ao conhecimento a jurisprudência sobre o tema. A jurisprudência e a doutrina predominante são favoráveis ao loteamento de acesso controlado. Não há dúvida, o Ministério Público, os promotores de justiça, eles parecem ter uma posição institucional contrária à utilização dessas áreas públicas de forma privativa. Entretanto, se os municípios seguirem fielmente a regrinha do artigo 2º, parágrafo 8º, que não traz muitas informações para a gente dos requisitos, mas o que traz já é bem elucidativo. O que é vedado impedir o acesso de pedestres ou de condutores de veículos, desde que estejam eles identificados ou cadastrados. Então, não dá para impedir o acesso de ninguém, nem de morador residente e nem daqueles que não residem, devendo-se exigir apenas uma identificação e um cadastro ou um cadastro. Daí porque a interpretação predominante é pela possibilidade do loteamento de acesso controlado. Ele não, o grande argumento de todo mundo é, ele impede o direito de ir e vir. Não, ele não impede o direito de ir e vir, porque será feito apenas o controle desse acesso. Alguns poderão adotar uma interpretação ainda mais rigorosa, mas os bens públicos de uso comum do povo, eles são independentes de qualquer identificação. Eu poderia usá-los independentemente de qualquer identificação ou prévio cadastro, sim, mas também existe uma demanda de interesse público, que aí justifica esse controle. Qual é? Os moradores ali estão custeando as despesas de infraestrutura, iluminação dos lotes, a energia domiciliar e a iluminação pública do sistema viário. Então, mediante essa contraprestação, há esse controle de acesso. O professor Toshio Mukai, segundo ele, é um loteamento comum, sujeito às regras da Lei 6.766, mas cujas vias de comunicação e espaços livres são objeto de acesso controlado, visando o fechamento do loteamento com muros apropriados e portaria no acesso principal, urbanização e conservação das vias e praças, manutenção dos serviços de limpeza geral, conectado com os serviços de lixo público, facilidade para a fiscalização pelos agentes públicos das condições das vias e praças e da situação higiênica do loteamento, rescisão da concessão automática na hipótese de desvirtuamento das condições pactuadas ou a expiração do prazo, se esse loteamento de acesso controlado for por prazo determinado. Temos também um importante julgado do Supremo Tribunal Federal do ano de 2015, já falamos sobre ele neste curso. É legítimo, sob o aspecto formal e material, a lei complementar que dispôs sobre uma forma diferente de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados,
tratando da disciplina interna desses espaços e nos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados, a edição de leis dessa espécie, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos municípios. Os municípios têm competência para legislar sobre esses loteamentos fechados de acesso controlado. Aqui um outro julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a identificação dos visitantes não se confunde com a vedação de acesso aos bens públicos de uso comum do povo, ou seja, favorável ao fechamento. Temos também que fazer aqui a ressalva que esse julgado ele já foi feito sob a égide da nova lei, a Lei 13.465 de 2017. Temos também aqui um outro julgado, também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um pouco mais antigo, no qual estabelece aqui, destacamos, uma clara indicação de que tais empreendimentos não foram vedados vem na edição do Decreto-Lei 271, cujo mentor, ao que consta, foi Eli Lopes Meireles, e que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de terrenos públicos ou particulares em loteamentos urbanos, já que o Decreto-Lei, ele 271 se refere a loteamentos, não revogado pela Lei 6.779. A liberdade de ir e vir é um bem público relevantíssimo, mas sua absolutização tem custos insuportáveis, fechamento de loteamento visando a segurança e incolumidade pessoal de moradores. Entendeu possível aqui neste julgado. Temos aqui um outro julgado também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lógica dos valores que, por sinal, representa a lógica do razoável, legislação em causa que limita a estabelecer normas para permitir, em prestígio da segurança dos moradores, o fechamento total ou parcial de determinados espaços urbanos situados em zona classificada como predominantemente residencial, unifamiliar, sem prejuízo do acesso de pedestres e condutores de veículos não residentes, mediante simples identificação, vedado, outro sim, qualquer alteração na destinação de áreas institucionais ou verdes, liberdade de circulação que nessa linha não fica comprometida em demasia. Na situação exposta, só haverá real comprometimento do direito de ir e vir daqueles que, presumivelmente, mal intencionados, buscam ingressar nesses espaços urbanos sem um propósito legítimo. Nós podemos observar deste julgado que também é um critério interessante saber se é uma zona exclusivamente residencial. Porque se é um loteamento que tem também finalidade comercial, poderá isso demandar um prejuízo aos empresários, comerciantes, prestadores de serviços, já que o acesso fica restrito aos moradores ou àqueles previamente identificados ou cadastrados. Em outro julgado, também de São Paulo, improcedência da ação, existência de lei permissiva que não representa vedação ao acesso de loteamento. Então, as pessoas podem entrar, porém devidamente identificadas, não é ilegal. Um outro julgado do Tribunal de Justiça de Minas, improcedente o pedido inicial consistente em determinar a remoção de obstáculos existentes em vias públicas instaladas em loteamento com domínio fechado, quando concedida a autorização pelo poder público. Outro julgado, não há óbice legal para a transformação de loteamento aberto em fechado, também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um outro julgado, também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Dessa forma, não há proibição em regra geral para que o loteamento aberto seja transformado em loteamento fechado. O outro julgado também de Minas, sem relevante interesse público justificado, não se harmoniza com os princípios constitucionais da supremacia de interesse público e da impessoalidade. Nós falaremos isso com mais cautela quando falarmos na videoaula sobre a formalização do loteamento de acesso controlado. Quando a gente explica sobre a formalização do loteamento de acesso controlado, nós dizemos que o interesse público estará presente sim, quando há o repasse das despesas com a administração e a manutenção da infraestrutura básica. Mais um julgado. Não podemos negar que a matéria é controversa, inclusive com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Se a Prefeitura concede o direito real de uso das áreas públicas à associação, aqueles que não fazem parte da associação, em tese, não poderiam usar dos bens cedidos pela Prefeitura, o que tornaria esse tipo de negócio absolutamente impossível, pois você seria proprietário de um imóvel, mas não poderia usar a rua em frente à sua propriedade, pois ela está cedida ao uso de uma associação de moradores. E como você não faz parte dessa associação, pois a Constituição nos dá a liberdade de livre associação, não poderia usar a rua. Esse argumento, claro, não se sustenta, porque se você seguir a regra do artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6.766 de 1979, você vai sim permitir o acesso de todas as pessoas, desde que identificadas ou cadastradas. Então, mesmo que o morador não faça parte da associação, não interessa. Ele, como qualquer pessoa que não mora, vai estar cadastrado e vai ter livre acesso às áreas públicas. Temos ainda mais julgados. Vamos lá. Agora, este é do Superior Tribunal de Justiça. Condomínio atípico, associação de moradores, despesas comuns, obrigatoriedade, mais um julgado, loteamento aberto ou fechado, condomínio atípico, sociedade prestadoras de serviços, despesas, obrigatoriedade de pagamento. Vamos analisar isso com mais cautela quando nós falarmos na aula sobre a eventual cobrança de uma taxa de condomínio nesses loteamentos de acesso controlado. De um modo geral, nós podemos considerar com vocês que esses loteamentos de acesso controlado, pelos julgados que tivemos acesso agora, que lemos, pela compreensão que a gente acaba de ter, não resta dúvida. É possível fazer um loteamento de acesso controlado? Sim, ele é possível, desde que você garanta o direito de ir e vir. E ele vai estar garantido quando você autoriza que todas as pessoas tenham acesso a esse loteamento, desde que identificadas ou cadastradas. Como até alguns falam, até o morador, ele é identificado ou cadastrado, mesmo de um condomínio de casas ou de lotes. Para entrar no condomínio de casas ou lotes, ele tem que estar devidamente identificado ou cadastrado. Então, por questão de segurança, é isso que se impõe, essa identificação e esse cadastro, que não é só para quem não mora, é para todo mundo. Então não adianta eu dizer, estou ferindo uma eventual igualdade.
Então, quer dizer, quem mora não precisa apresentar cadastro. Não, essas pessoas já estão de alguma forma cadastradas. A placa do carro, algum dispositivo no painel do carro que identifique isso, ou até mesmo algum cartão magnético, digital, algum tipo de acesso que o morador já tem. E aquele que não mora, ele vai na portaria, vai se identificar e vai ter o livre acesso, não vai poder ser impedido o seu livre acesso. Então, todo mundo, indistintamente, vai estar identificado ou cadastrado de alguma forma para que ali tenha o seu acesso. Poderá, eventualmente, também ser discutido isso sobre uma outra análise, sobre um outro ponto de vista, que é o constitucional, se as pessoas elas não teriam o direito à sua privacidade, o direito de circular pelas áreas públicas, os bens públicos de uso comum do povo, sem uma prévia identificação com imagem, apresentação de documento. Esse tipo de discussão até hoje eu nunca vi na matéria relativa ao loteamento de acesso controlado, porque o poder público não visa aqui controlar você o tempo inteiro por imagens, por vídeos neste empreendimento. Não é isso que está se colocando em pauta aqui. O que está se colocando em pauta aqui é a passagem pela portaria. Para passar pela portaria, você tem que se identificar como todos os demais se identificam. É só isso. Depois que você passa pela portaria, o teu acesso é amplo e restrito. Não vai ter uma câmera te acompanhando, você não vai ter um roteiro pré-determinado ou estabelecido. A regra geral é essa para que a gente garanta, assegure legalidade, constitucionalidade a esses loteamentos de acesso controlado.